Freeza é o personagem mais cruel e maligno de todo o Dragon Ball. Ele exterminou uma raça inteira, ou melhor, duas raças, torturou e assassinou seus próprios soldados, aniquilou planetas e escravizou diversos seres por todo o universo, dentre milhões de outras coisas, mas ele pediu piedade. E o Goku aceitou. Mas calma lá, o Cell, que fez muito menos, deve morrer imediatamente, sem chance de qualquer conversa ou piedade. Corra, mate! Pain matou milhões e assassinou o que seria o maior mentor do Naruto e principalmente foi o causador da maior destruição de Konoha até aquele momento. Mas não, ele merece morrer com honra, não precisa matar ele não. Só que calma, tem um figurante vestido de Itachi na minha frente. Toma o Rasengan no bucho pra você nunca mais voltar. Esses são só dos dois melhores exemplos que eu consegui pensar aqui nessa introdução, porque sinceramente me veio muito à tona esse pensamento depois que eu terminei novamente o filme do No Way Home. Tipo, por que raios o desgraçado do Tom Holland não matou o Duende Verde? Eu sei que tem todo o blá 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 de perdão e ser melhor do que o vilão, mas caramba, é tipo deixar um assassino maluco à solta porque sim. E é exatamente isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Toda essa questão da regra de não matar que os heróis têm que simplesmente não faz sentido. Então deixa o like, se inscreve e vambora. Hey guys, I'm back e não dá pra falar desse tema sem citar o exemplo ocidental mais clássico de todos os tempos, o Batman. A filosofia dele é basicamente de que se você mata um assassino, o número de assassinos do mundo continua o mesmo, o que eu acho bem nada a ver sinceramente, mas meu advogado não me permite continuar sobre esse assunto, e com isso traz muitas consequências que eu particularmente acho bem mais como um tiro saindo pela culatra. O maior exemplo disso é quando o Coringa escapa do asilo Arkham repetidas vezes, na verdade, e a cada fuga dezenas ou centenas de inocentes morrem, ou seja, nessa coisa de poupar a vida de um monstro que é literalmente irrecuperável, o herói indiretamente condena uma cacetada de vítimas. É uma moralidade bem bosta, mas vai de você gostar ou não. Então quando a gente traz isso pros animes, a motivação muda bastante, mas o problema é quase o mesmo. No caso do Goku, não foi necessariamente uma bondade altruísta igual o Batman ou coisa do tipo, mas foi exatamente um egoísmo que trouxe ele de volta lá no início da saga Android. Se não fosse o egoísmo do Goku, se o Freeza tivesse conseguido explodir a Terra naquele exato momento, a culpa seria inteiramente por causa da misericórdia do Goku, digamos assim. E já no caso do Naruto, que é outra coisa que eu citei no início do vídeo também, o discurso no Jutsu traz muitas coisas bem questionáveis também, como no caso do Obito, que é o maior responsável pela Guerra Ninja. O problema maior mesmo é que a partir do arco do Itachi o anime começou a tratar os vilões como pessoas quebradas, mas pelo menos a gente pode dizer aqui que eles são só personagens mais bem aprofundados. Mas o Obito em si é tratado mais como uma vítima das circunstâncias lá do passado do que um próprio vilão, coisa que sim, ele é. É foda porque você nunca sabe se o próprio autor ou quem escreve o roteiro, sei lá, pensa nas consequências das vidas que acabam sendo descartadas na própria história. Por exemplo, se você é um vilão com uma backstory triste e um design muito foda, você tem total direito da redenção e um total foda-se se você matou milhares de pessoas. Isso também acontece com obras mais tranquilas, igual One Piece. Por exemplo, o Luffy raramente mata os chefes de cada arco, como o Crocodile, Doflamingo, Lute, enfim, todos sobrevivem pra, obviamente, eventualmente reaparecerem de novo depois. Toda essa destruição, caos e um monte de figurantes explodindo junto com o cenário, parece que não importa pra tripulação principal, tá ligado? É difícil acreditar que todos eles sobreviveram ou algo do tipo pra você, foda-se, eles morreram. Parece que essa regra de matar só se aplica pra quando um boneco importante pra trama morre. E assim, né, descansa em paz, Ace, vai com Deus, irmãozinho. Em My Hero Academia a gente tem o Deku diante do Shigaraki, que é um vilão literalmente que desintegrou uma cidade inteira e matou diversos civis, por não falar milhares ou milhões, mas o nosso menininho trabalhador do McDonald's ainda busca a salvação da criança chorando dentro dele e vai tomar no... É um heroísmo nobre sim, mas porra, mano, que responsabilidade do caralho com a segurança pública do povo que você tecnicamente jurou proteger, tá ligado? Isso vale também pro Fullmetal Alchemist, que o Edward se recusa a matar o Kimball, que é um exemplo que vem na minha cabeça aqui, e meio que acabou permitindo que ele voltasse depois pra causar ainda mais problemas. Acha que venceu, é? Foi isso que pensou, não foi? Não matar ninguém é um lema admirável. Mas, em um campo de batalha, isso é um ponto fraco e dá uma grande brecha para o inimigo. Você desperdiçou sua grande chance de acabar comigo naquela hora. Você foi derrotado por causa da sua ingenuidade.
É até meio estranho falar isso, mas é por causa disso que a gente vê uma galera migrando pra obras como Jujutsu Kaisen. Se o vilão é uma ameaça ou algo que provavelmente vai matar milhões de pessoas, é só exorcizar ou matar o inimigo. Não ter essa proteção do roteiro de, eu vou poupar ele porque ele teve uma infância difícil. Uma pedra caiu na cabeça dele, que triste. O Sukuna tá aí pra provar que tem um vilão que é pura maldade e ponto final. É só chegar lá e tentar matar o cara. Coisa que infelizmente não acontece, né? Mas enfim. Pega Hunter x Hunter também como exemplo. O Gon começa como um moleque bem mais good vibes no mundo e tal, tipo o Goku criança mesmo, mas quando a vida muda de cabeça pra baixo, lá no arco das formigas de Quimera, né? Aí sim a personalidade e a moral do Gon fazem bastante sentido. Porque, bom, o que ele faz com a Pitou é exatamente a vingança que qualquer um faria. Ele joga a moralidade dele no lixo e massacra ela de um jeito que, sinceramente, é até desconfortável de assistir. Ou então, JoJo's Bizarre Adventure. A parte 5 pra muitos é considerada a melhor, não só por conta do enredo e do vilão principal, mas também por conta do Giorno Giovanna. Ele tem a personalidade mais consistente do anime todo, e a questão de matar ou não vai totalmente de se você cruzar o caminho dele, vai tomar umas 7 páginas de soco na cara, ou ficar num loop infinito da morte igual o Diávolo. E se a gente sair dos animes um pouco e for pro desenhos ocidentais, que né, são desenhos americanos, a gente pega Ben 10 como exemplo. No Supremacia Alienígena, quando o Kevin fica maluco de novo por causa do Omnitrix, o Ben não queria prender ele ou fazer algo do tipo não, tá? Ele queria literalmente matar o Kevin. A Gwen teve que implorar pra ele não fazer isso. O moleque tava a ponto pra vaporizar o ex-melhor amigo porque achava que era a única solução. Mas o Albedo, o Vilgax, não, tadinho deles, deixa que os encanadores resolvam. Bom, e é por isso que personagens como o Eren de Attack on Titan causam tanta divisão por parte da comunidade. Quando ele decide ignorar qualquer moralidade e partir pro extermínio total da humanidade, a gente literalmente não sabe o que vai vir depois. E é exatamente por causa disso, porque a gente acaba não estar acostumado com protagonistas, né, meio malignos do nada, que a gente tem meio que na cabeça a lembrança de Death Note. Então, ter exatamente esse personagem meio termo, onde a morte é só mais um meio pro objetivo final, é bem raro de ver e é muito interessante para a construção de cada boneco. Tanto que por isso, e muito mais que diversos outros personagens da obra, e até nos telespectadores mesmo, a gente sente um ódio no Eren, e a gente consegue ver o caos que tudo isso que ele fez causou, tá ligado? Breaking Bad também é outra série que faz muito disso. No finalzinho vem um negócio. Mas, bom, caso vocês queiram que eu traga um vídeo específico de Breaking Bad, comenta aí embaixo que com certeza eu vou trazer, porque é a melhor série de todos os tempos. Eu amo Breaking Bad. Eu sou o perigo, Skyler. Eu sou o Heisenberg. Mas enfim, no final das contas, a regra de não matar na verdade é só uma conveniência do roteiro, então ignora tudo que eu falei aqui porque eu não falei sério, pelo menos não 100%. Mas caso você queira discutir ou apontar onde eu falei merda aqui nesse vídeo, os comentários estão aqui embaixo pra gente poder debater. Mas enfim, e você? Qual a sua opinião sobre tudo isso que eu comentei no vídeo? Acredita que o herói deve manter as suas mãos limpas a qualquer custo? Ou existem vilões que simplesmente não merecem uma segunda chance? Deixe sua opinião aí nos comentários que com certeza eu vou estar lendo e discutindo com você. Se você curtiu a análise e o tema do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal também, que vai ajudar demais. A gente se vê no próximo vídeo e até mais.